Bom, bom dia a todos e todas. Queria chamar para a mesa, inicialmente, a nossa amiga, colega, professora e ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Queria também chamar a Luzeni Aquino, que é a diretora do IPEA. Bom, nós vamos fazer uma mesa aqui com falas livres, tá? Eu vou pedir para... Vamos sentar, né? Eu vou passar a palavra para a nossa... para a excelentíssima... tá, então, passar a palavra para a diretora do IPEA, Luzeni Aquino. Muito obrigada. Bom dia a todas e todos que estão aqui conosco hoje. É uma alegria estar aqui com vocês. Hoje represento a presidenta do IPEA, Luciana Servo, que, em virtude de outros compromissos, não pode estar aqui conosco. Mas é uma alegria para mim estar aqui porque esse é um evento, o primeiro evento de lançamento de uma publicação que foi produzida por colegas do IPEA, em parceria com colegas do INCT-PPED, na diretoria da qual hoje estou à frente, no IPEA, Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia. Então, embora eu mesma, pessoalmente, não tenha envolvimento direto com a obra, pude acompanhar o seu desenvolvimento, os debates entre os colegas, e fico muito feliz, né, de estarmos aqui hoje celebrando esse lançamento. Essa obra ganhou o formato concreto. Por hora, ela está disponível no site do IPEA, em formato ainda virtual. Em breve, a gente espera que possa ser entregue em mãos a todos os interessados, e a gente acredita que esse é um grande público. Mas convido, então, de antemão, todos e todas vocês a conhecerem a obra, visitarem, baixarem lá no site do IPEA. São textos muito interessantes, é uma obra abrangente, e que acho que tem um potencial muito grande de permanecer como um registro importante desse debate sobre políticas públicas no Brasil recente e sobre esse processo que temos chamado de desmonte, de desmantelamento, e que certamente precisa da nossa atenção, cobra que seja analisado, revisado e, inclusive, objeto de algum tipo de atuação no sentido de prevenirmos que desmontes tão flagrantes como aqueles que a gente tem assistido, né, assistiu recentemente na história política brasileira, aconteçam. O tema do desenvolvimento institucional é, né, certamente um tema da maior relevância no estudo de políticas, né, da ciência política, no estudo de políticas públicas, e sempre foi objeto de atenção também nosso no IPEA. A DIEST, diretoria da qual estou à frente, é a diretoria mais recente no IPEA. Recentemente completamos 12 anos de atuação, 13 anos de atuação, e num balanço recente que fizemos, em 2020, sobre os trabalhos que realizamos nesse período, um dos temas que destacamos, né, nesse balanço final, um texto elaborado por Maria Paula Gomes e eu, em que a gente, né, chamou de volta à questão republicana, a gente indicou ali que uma das lacunas nas nossas análises, nos nossos estudos, era exatamente o tema da mudança institucional. E a gente já estava ali vivendo, não é, os primeiros sustos em relação ao desmonte institucional de políticas. Eu não estou falando da questão orçamentária, por exemplo, né, que a gente já vinha vendo restrições que sinalizavam, né, para uma desconstrução em diversas áreas, especialmente nas áreas sociais, mas com o governo que tomou posse em 2019, a gente começou a ver uma atuação mais ativa no sentido de desconstruir agendas políticas, institucionalidades que vinham sendo montadas lentamente, em meio a muita negociação política, e que começavam a ser desconstruídas. Então, ali a gente já estava vislumbrando, né, a necessidade de sermos mais firmes,
mais objetivos na análise desse fenômeno. Então, é nesse contexto que eu me alegro muito que tenhamos produzido, né, esse conjunto de análises que está aí hoje à disposição de todas e todos vocês, porque ele é um conjunto não só variado, né, que abrange uma diversidade de temas muito grande, mas que vai ao centro dessa discussão sobre mudança institucional, num sentido muito interessante, que não é o habitual, não é? Que a gente discute mudança institucional como aperfeiçoamento, como acúmulo progressivo, né? Mudanças de rumo que visam a melhoria, né? Ajustes incrementais para garantir maior efetividade nas ações, mas é uma mudança de caráter muito diferente, que é essa, né? De rupta, abrupta, muito abrangente, e que desconstrói coisas que estavam em construção. O livro aborda temas variados, não é? Hoje aqui a gente vai ter a discussão de alguns dos temas presentes no livro, a questão social, a questão da política de agricultura familiar e alguns outros temas. Esse é o primeiro evento, como disse, haverá um segundo, a realizar-se em Brasília, no dia 23 de junho, agora, nas dependências do IPEA em Brasília. Convido todo mundo também, quem puder estar presente, quem puder acompanhar pelas redes, pelo YouTube, haverá transmissão. Discutiremos lá outros dos textos presentes no livro. Mas o meu intuito aqui nessa fala, então, realmente é de, né, parabenizar todo mundo que participou desse empreendimento, pela abrangência das análises e ainda pela coerência da abordagem teórico-metodológica, não é? A obra consegue sistematizar e, ao mesmo tempo, esmiuçar detalhes, aspectos diferentes de políticas em diferentes áreas, a partir de uma visão teórico-conceitual coerente, né, de estudos de policy dismantling e não apenas, mas, né, de estudos realizados, né, ao longo dos últimos 20, 30 anos, e, ao mesmo tempo, coloca essa discussão, né, de policy dismantling, de desmonte, num contexto muito específico, que foi esse que, né, nos marca, tem marcado a vida política brasileira há ao menos 6 anos, né, de 2016 para cá. E a proposta, né, dos organizadores, dos autores do livro, é exatamente discutir esse processo de desmonte em meio a um contexto de retrocesso democrático e de recrudescimento aí desse populismo reacionário. Então, essa abordagem comungada, né, por todos os autores da obra, e são várias pessoas as envolvidas, que traz uma riqueza muito grande para esse livro e que demarca essa contribuição como fundamental. Eu gostaria ainda de destacar como aspectos muito importantes dessa obra, e eu acho que motivos para celebrarmos, né, essa contribuição. Obrigada. Alguns outros aspectos, não é? Além desse que eu vinha dizendo, né, sobre uma abordagem inovadora sobre mudança institucional, não é? Que não, para além do acúmulo, né, do aprendizado, do gradual aperfeiçoamento, né, essa discussão sobre mudança abrupta, redirecionamento abrangente, e num sentido bastante diverso, né, daquele como as instituições, as estruturas, as normas, os corpos burocráticos, enfim, vinham implementando determinadas ações. Mas eu acho que tem uma coisa, além dessa recalibragem, né, do foco, né, eu acho que uma coisa muito fundamental, e esse é um tema muito caro para mim, socióloga de formação, e é uma questão que eu venho tentando fortalecer nos nossos estudos no IPEA e impulsionar entre os colegas, é o fato de que essa discussão do desmonte, tal como está formulada, né, pelos organizadores, pelos autores do livro, recoloca o tema do substrato sobre o qual a atuação estatal se sustenta.
não é? Recoloca em tela o tema do conflito e da negociação política que está por trás das próprias políticas públicas. A gente está, hoje é dia 12 de junho de 2023, estamos há 10 anos daquele junho de 2013, né, em que turbulências começaram a movimentar a nossa vida política de uma maneira que muito pouca gente pôde prever os resultados, e algo, né, daquela turbulência se fez espraiar e chegou ao nível das políticas públicas brasileiras e impulsionou esse desmonte, né, essa desconstrução, tal como vimos, né, nos últimos tempos. Esse material todo, né, essa turbulência, essa sanha, né, sociopolítica que movimentou tão fortemente a nossa vida política, mas também as nossas estruturas e instituições, questionando, inclusive, a sua legitimidade e o rumo da sua atuação, ela cobra o seu preço, e eu acho muito importante que uma análise como essa, né, sobre o que aconteceu nas políticas públicas brasileiras nos últimos anos, tenha em mente, tenha no horizonte esse cenário. Até porque, e esse é outro tema que eu gostaria de destacar sobre os textos aqui reunidos, é que eles colocam também o contexto histórico e político imediato, mas também o mais profundo dessas transformações. Então, todos eles, né, observam aí 2016, o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff como um evento muito crítico nessa trajetória, né, que abriu as portas para todo um atravessamento que chegou às bordas da legalidade, em vários sentidos, inclusive no âmbito das políticas públicas, mas também, e alguns deles são especialmente interessantes nesse sentido, colocam em tela um conflito que está presente na construção de políticas públicas em várias áreas. Um conflito permanente, não é? entre um Estado que tenta se republicanizar, tenta ser mais de todos, tenta incluir mais, e um Estado que segue sendo comprometido com benefícios, benesses de alguns setores da sociedade. Então, esse pano de fundo histórico, ele está presente em alguns desses textos, e eu acho que enriquecem muito a nossa discussão sobre o desmonte, sobre desconstrução de políticas públicas, e o que eu considero, talvez, né, o marco desse conjunto de textos, dessa obra que a gente está celebrando aqui hoje, é o fato de que nos permite pensar, né, nos elementos que conferem maior robustez, né, maior resiliência a políticas em algumas áreas, apesar dos conflitos flagrantes que pautam essas áreas. Então, também desse lugar, né, sendo integrante do corpo técnico do IPEA, um órgão cuja missão é assessorar o governo federal no processo de políticas públicas, eu também celebro essa obra como uma importante contribuição para pensarmos em hipóteses, em mecanismos, em indicadores, eventualmente, né, num horizonte aí de desejos, que possam servir de orientação para a construção de políticas públicas, né, para pensarmos como as ações do Estado, em especial essas que são mais estruturais, que são comprometidas com mudança, que são comprometidas com redistribuição, elas podem ser mais sólidas, que elementos garantiriam mais robustez a essas ações, de modo que não ficassem tão vulneráveis ao que acontece, né, na vida política democrática, e é normal do ciclo democrático, mas especialmente ao que acontece nesses momentos, né, de forte contestação política institucional,
como, né, os governos que tivemos entre 2016 e 2022. Então, nesse sentido, eu também acho que essa é uma obra muito importante, né? Levanta questões e nos joga para frente para pensarmos juntos, né? Essa receita não está dada ali. Eu acho que dificilmente a gente chegará a alguma receita, mas eu acho que a partir desses textos a gente pode aventar alguns desses elementos, e eu acho que a partir do debate que teremos da leitura desses textos, poderemos avançar nessa discussão sobre como fortalecer políticas públicas no Brasil, políticas públicas comprometidas com o desenvolvimento, com a inclusão, com a sustentabilidade, e um Estado, fortalecermos o Estado como bem dessa sociedade, né? Estado que, por ser parte da sociedade e ser um bem inegável da sociedade, né? Um arranjo de instituições que contribui para a sua permanência e para a sua renovação, precisa ser robustecido, fortalecido e menos exposto aos tipos de contestação e questionamentos que vimos, né, nos últimos tempos. Então, é nesse tom que eu deixo aqui, né, a minha contribuição para essa abertura. Desejo que tenhamos um dia de ótimos debates e que tenhamos essa agenda em mente, né? Como avançamos na construção de instituições e políticas mais robustas, mais fortes, num país que, né, precisa tanto que a intervenção pública seja efetiva de fato. Obrigada, um abraço a todos. Obrigado, Luzeni. Então, agora, com a palavra, a nossa ministra da Gestão, Esther Dweck. Obrigada. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Bom dia, Luzeni. Bom dia, Fred. É um prazer estar aqui. Queria agradecer também aos organizadores do livro, né, Maria Antonieta, Gomide, a Michele, né, que não está aqui, que está nos Estados Unidos ainda. Tá. E a Ana Célia também pelo convite. Cadê a Ana? Ela estava aqui? Ah, está escondida. Não, para mim é um prazer estar aqui no lançamento desse livro. Eu acho que eu participei das primeiras reuniões, né, Ana, quando eu estava pensando, pelo menos esse projeto de pesquisa, né, lá atrás. Infelizmente não pude continuar participando, mas não tem nada a ver com o governo, porque ainda foi bem antes, né, foi mais as questões do dia a dia mesmo dos projetos, etc. Mas é um prazer ver que ele terminou e está com essa qualidade, né? Acho que é importantíssimo esse livro. A gente tem, claro, é uma reflexão sobre um período muito recente, né? Então, todas as reflexões do período recente, ela está muito marcada ainda pelo nossa vivência desse momento, mas realmente é muito importante começar a ter mais reflexões sobre esse período, porque realmente é um período com muitos retrocessos, né? Então, é importante poder refletir sobre isso, poder entender o que aconteceu e poder ver isso em diversas dimensões, como o livro faz. Então, realmente, para a gente, é um material muito importante de análise, e que, quando a Ana e o Gomide me convidaram para participar, a gente ficou... agradecer aos dois, porque a gente acabou ajustando um pouco a data também, as agendas, para poder... O lançamento, acho que estava até previsto para ser um pouquinho antes, mas foi bom que deu tudo certo para a gente poder fazer esse primeiro lançamento aqui, vai ter o outro lá em Brasília também. E acho que lá em Brasília esse livro é importantíssimo, né? Ele tem que ser muito discutido também, claro, no âmbito acadêmico, mas quanto mais a gente conseguir discutir isso dentro do governo, as pessoas entenderem os retrocessos, porque a gente ainda está vivendo o reflexo disso, né? Acho que eu vou falar um pouco aqui sobre alguns dos retrocessos que estão no livro, e a gente percebe que mesmo uma mudança de governo não é trivial você voltar. A gente tinha muito essa análise, né? É muito fácil desmontar, é muito fácil. Você consegue separar para pensar, enfim, o marco que o livro faz, como a Luzeni já falou, que é um pouco ali 2016, com o impeachment, né? E, no fundo, ali, a gente sabe que tem ali, desde 2013 até 2016, é um período ainda também muito difícil de entender no Brasil tudo que aconteceu ali. São 10 anos das jornadas lá de junho de 2013, ainda tem diversas leituras sobre o que aconteceu ali. A minha leitura até menos das jornadas e mais de 2013, de coisas que aconteceram naquele ano, que para mim são muito emblemáticas, né? Eu sempre gosto de lembrar que em 2013 tem os bancos todos, né? O mercado financeiro brasileiro
começou a questionar o mercado de trabalho brasileiro. Ali começa uma discussão do mercado de trabalho muito forte, e tem falas do Ilan Goldfein, depois virou o presidente do Banco Central no Temer, né, todo mundo lembra disso, ele dizendo que tem vários textos do Itaú, ele era o economista-chefe do Itaú na época, se eu não me engano, e ele falou, não, o mercado de trabalho brasileiro está muito aquecido. O que significa isso? Qual a solução para o mercado de trabalho muito aquecido? Desemprego. E foi exatamente o que aconteceu. Não é à toa que em 2016, o governo Temer ele lança 2 grandes projetos ali em 2016. Um é o teto de gastos, que é enviado ao Congresso em junho, a presidenta Dilma afastada em maio, e ele envia em junho uma reforma constitucional muito dura, né, que a gente agora está começando a poder desmontá-la. Teve algum desmonte na PEC da transição, mas com a aprovação do novo marco é o que de fato vai ser desmontado, e ainda assim com menos diferente do que o governo gostaria, né, como todo mundo sabe. Mas, na verdade, ali ele faz a outra coisa que foi muito mais silenciosa, mas muito mais forte ainda, que é a reforma trabalhista. E que, no fundo, é já uma resposta a esse mercado de trabalho muito aquecido. Como é que eu tiro direitos para que o mercado de trabalho nunca mais possa ser tão aquecido quanto ele foi naquele momento ali? Que não à toa, em 2014, nas eleições, se discutiu um cenário horroroso, com uma taxa de desemprego baixíssima, salários crescendo, né? Então, você tinha todo um cenário econômico, até o crescimento econômico foi baixo em 2014, mas do ponto de vista do crescimento da renda, dos bens materiais da população, da capacidade de sobreviver, estava muito superior à pobreza no mínimo histórico, né? Você estava tendo uma mudança relevante do ponto de vista qualitativo na vida das pessoas, né? Você tem vários indicadores disso. E não à toa ali já começa, o impeachment ele começa, no fundo, ainda em 2014. Né? É bom lembrar que uma semana depois, só 10 dias depois, já 11 de novembro, para ser preciso, 11 ou 12 de novembro, para ser preciso, o Aécio volta ao Senado e faz aquele discurso de não vamos deixar governar, não vamos isso, não vamos aquilo, e já anuncia o impeachment no dia 12 de novembro de 2014. Na verdade, o impeachment começa ali, né? No fundo, é um processo que vem... E, de fato, foi o que aconteceu. Né? Foi indo, porque naquele momento o governo estava pedindo para fazer uma alteração na regra fiscal, na verdade, era um aumento do déficit, e ele fala que não vai aprovar, e isso vai ser um crime de responsabilidade, com isso vai ter impeachment, e depois, o ano seguinte, basicamente, é uma construção desse processo. 2015 foi um ano muito difícil, e aí é importante entender que ali já se rompe muitas relações institucionais mesmo. É o Congresso contra o governo, literalmente, né? Não é à toa que o Eduardo Cunha falava isso textualmente, né? Principalmente com as pautas bombas. Isso antes, inclusive, da votação do final do ano na Comissão de Ética, que é quando ele vai abrir o processo de impeachment. Mas, ao longo do ano, já tem um monte de pauta bomba. E é engraçado que, por um lado, tinha uma discussão da questão fiscal, dizendo que o governo era muito leniente na questão fiscal, e, por outro lado, o Congresso aprovando um monte de projetos para ampliar gastos, etc. Né? Então, é um momento 2015 é um ano super difícil. O próprio governo ele recua do ponto de vista político na política econômica, tenta fazer uma política mais neoliberal, de certa forma, e ali já começa uma tensão que vai que praticamente foi um processo que vai desembocar no impeachment, a abertura do impeachment no final do ano, né, em dezembro, e na sequência, o início do ano de 2016 é basicamente um processo do governo tentando segurar o próprio afastamento da presidenta. Né, mas dali, a mudança de governo que ocorre em maio, já traz, e aí sim começam as mudanças mais radicais de projetos no Congresso, né? E você vai se formando, e era interessante porque se a gente parar para pensar em 2015, 14 para 15, 14 na verdade, o Congresso aprova uma mudança na regra da saúde, que era em tese para aumentar o gasto com saúde. Né? Acabou que não se consolidou assim, porque vinculou a receita depois caiu muito, mas a lógica ali era o saúde mais 10, que a área da saúde estava perdendo 20% da receita corrente bruta, que seria um valor gigantesco para a saúde, o Congresso bancando aquilo, o governo acabou segurando um pouco para ser um pouco menos. E isso em 2014 e 15. E aí, já no final de 15, a discussão já é oposta, e em 2016 é aprovado o teto de gastos, num contexto com muita dificuldade, em que ganha a tese de que o grande problema do governo era a gastança,
E aí muda radicalmente a visão do próprio Congresso, que sempre o Congresso, ao contrário, sempre foi, mesmo sendo conservador, do ponto de vista econômico, ele não tinha essa pauta tão forte conservadora econômica, porque o Congresso sempre teve vontade de gastar mais recursos, né? Na verdade, sempre foi, do ponto de vista da lógica do embate, era muito mais o governo segurando o Congresso do que o contrário, né? E o que a gente viu foi uma mudança muito radical ali, e algo que, enfim, eu agora que participei do governo de 2011 a 2016 e voltar agora para o governo nesse contexto, você vê que a conversa com o Congresso mudou completamente, né? Uma outra pauta, uma pauta muito mais neoliberal, muito mais econômica, muito mais forte. E não à toa, uma coisa que foi positiva na transição, né? Quando o governo de transição ele foi um governo de fazer um grande diagnóstico desse desmonte também, né? Com muito insumo, muita gente que está no livro participou do governo de transição, porque justamente a ideia ali foi montar uma equipe muito grande para poder fazer um diagnóstico muito rápido, em 2 meses, tudo que tinha acontecido nesses 6 anos, basicamente, de 2016 a 2022. Então, exatamente o mesmo contexto do livro, né? Por isso que eu falo que o material do livro, por óbvio, por ter muito mais reflexão do que uma coisa que foi feita em 2 meses, ele vai ajudar muito o governo em diversas áreas a poder olhar esses retrocessos e refletir sobre eles para tentar fazer mudanças mais substantivas. Mas ali, justamente, a ideia foi tentar fazer um panorama em 2 meses, muito rápido, de tudo que tinha sido, tinha retrocedido para tentar reconstruir no mais rápido possível. E acho que uma das coisas importantes, justamente, foi a PEC da transição, que ela trouxe, talvez, uma grande vantagem, né, que foi a desconstitucionalização da regra fiscal. Né, que isso foi, talvez, o maior ganho ali da PEC da transição. Claro, o recurso para o ano de 2023 foi muito importante, você ter conseguido ampliar. Vamos lembrar que o governo de transição, né, queria 4 anos, obviamente o Congresso não deu essa... Depois, 2 anos, também não foi possível, foi só 1 ano, e aí acabou se botando essa outra camisa de força, que é ter que aprovar uma nova regra fiscal esse ano, o mais rápido possível, para que o teto não seja a regra fiscal do ano que vem. Né, e, obviamente, o governo encaminhou um projeto que tentava fazer uma reforma maior no sistema no fiscal, e o Congresso não aceitou, fez uma mudança grande no texto, né, como todo mundo aqui acho que já conhece. Eu tinha prometido que eu viria aqui, né, na UFRJ, não com esse mesmo grupo, mas assim que fosse enviado o texto, não me chamaram. Mas como eu estou aqui, eu estou falando. Já estou aqui. O Fred estava aqui comigo, né? Estou vendo ali os meninos lá atrás que deveriam ter me chamado, não me chamaram, ali os 2 do CA. Mas, de fato, o que a gente enviou era uma mudança bem radical na regra, né? Era uma mudança de mais flexibilização, uma mudança por uma regra de gasto, não mais um superávit primário como a grande meta, uma maior flexibilização que pudesse ser mudada a cada ciclo eleitoral, né? Ou seja, dando poderes ao governo eleito definir qual seria a trajetória fiscal do governo eleito, etc. E o Congresso não aceitou e fez uma mudança muito forte no texto. Nessa semana vai ser discutido no Senado, não sei o quanto vai poder mexer, provavelmente muito pouco. Mas talvez o maior ganho de todos é ter desconstitucionalizado a regra, que obviamente é possível que precise ser feita uma nova mudança mais para frente, mas pelo menos não é mais uma mudança constitucional, uma mudança na área, enfim, numa lei complementar que exige um quórum menor, etc. Mas talvez o outro grande ganho ao desconstitucionalizar foi retomar os mínimos constitucionais de saúde e educação, que tinha sido, na verdade, do ponto de vista da mudança na regra fiscal, a gente sempre falou isso, foi uma emenda constitucional, não porque a regra fiscal precisava ser uma emenda constitucional, mas porque você precisava reduzir os mínimos constitucionais de saúde e educação. Essa foi a grande mudança ali, feita no governo Temer, ou seja, enviada, eu sempre gosto de ressaltar isso, porque foi enviada em junho de 2016, ou seja, o presidente da Dilma foi afastado dia 12 de maio, e eles, em meados de junho, apresentam um projeto de emenda constitucional, reduzindo os mínimos constitucionais de saúde e educação de forma bastante forte, e que, obviamente, aí sim é um ataque muito grande a um estado de bem-estar social que no Brasil ainda é incipiente, e aí você tem um ataque bastante frontal a isso, combinado com uma mudança na legislação trabalhista de desmonte
de direitos trabalhistas, um pouco formando esse grande marco institucional mais neoliberal forte no Brasil, que eram pilares que ainda resistiam de um governo mais desenvolvimentista, pilares de um governo mais social-democrata da Constituição, que ainda estavam fortes e que foram rapidamente desmontados ali em 2016. E aí é uma sequência de desmonte, como a gente sabe disso, e o livro trata muito bem disso, né? E aí eu queria só reforçar algumas coisas que estão no livro, né? Eu acho que, primeiro, ainda antes de entrar diretamente no livro, acho que tem uma coisa muito importante, que foi explicar um pouco a própria construção, a ideia do Ministério, que surgiu de parte das pessoas que estão no livro também. O Ministério da Gestão ele foi proposto por dois grupos de especialistas, um do IPEA, né, que trouxe justamente uma proposta de reforma administrativa, digamos assim, no sentido mais amplo, né, de reforma ministerial, quais seriam os ministérios que deveriam existir num governo que valorizasse a área social, que valorizasse a área das capacidades estatais. E, justamente, uma das ideias que foi forte ali é a criação do Ministério da Gestão. E veio também, além do grupo do IPE, pelo grupo do Instituto República, que, claro, tem muita interseção aí entre as pessoas, existe uma interseção entre as pessoas que estão nas duas instituições, mas o Instituto República foi um grupo meio criado para discutir gestão pública, principalmente gestão de pessoas, né, e ele trouxe essa proposta também de ter um ministério dedicado à gestão. E a lógica do Ministério tem muito a ver com o livro, né? Por que o Ministério tem muito a ver com o livro? Eu acho que a Luzeni e Gomide sabem bem disso, a Ana também. O Ministério ele tem como a principal missão o fortalecimento das capacidades estatais, né? Essa é a grande missão do Ministério. Está, inclusive, lá na lei da criação dos ministérios. Essa parte não foi mexida pelo Congresso, está lá bonitinho, mantiveram a nossa frase bonitinha, mas que não é uma simples frase, é, de fato, a missão do Ministério. É você fortalecer capacidades estatais, dado que o Ministério ele tem várias secretarias que são grandes instrumentos de ação do Estado, né? Desde a área de gestão de pessoas, por óbvio, né, que é talvez o principal instrumento que o governo tem para fazer políticas, é a gestão de pessoas, mas também toda a parte a Secretaria de Gestão, propriamente dita, que trata de vários processos dentro do governo, a Secretaria de Patrimônio da União, que a gente mudou radicalmente a visão dela, que estava uma visão puramente de desmonte. Eu gosto de falar isso também, já falei isso aqui, mas reforçar, é bom lembrar que duas das secretarias do Ministério, que é a Secretaria de Gestão das estatais, né, e Secretaria de Patrimônio da União, elas estavam dentro de uma secretaria que se chamava Desinvestimento e Desestatização. Esse era o nome da secretaria especial, era Desinvestimento e Desestatização, que era justamente a venda indiscriminada do patrimônio, embora eles, felizmente, não conseguiram vender tanto quanto eles gostariam. Mas até um sitezinho onde você vai lá, igual o Zap, né, imóveis, tinha lá, de todos os patrimônios da União, para você ir lá e comprar, quem quisesse. Podia ir lá, fazer uma oferta para os patrimônios da União. É literalmente isso, era um aplicativo, inclusive, que você poderia comprar patrimônio da União. A lógica era puramente fiscalista, de arrecadar, sem um olhar mais crítico de como usar aquele patrimônio para o interesse social. E esses são dois grandes instrumentos de política, né? O próprio patrimônio da União, a gente hoje inverteu completamente, a pedido do próprio presidente Lula, foi um dos primeiros pedidos que ele fez para mim, eu quero que o patrimônio seja utilizado para o interesse social, com foco muito grande em habitação, tudo que foi possível, mas não só. Então, a gente mudou radicalmente a secretaria, ela está voltada para isso, está junto nesse novo plano de investimento que será lançado em breve. Ela vai ter um foco, a utilização do patrimônio público, do patrimônio da União para interesse social, para habitação, mas também muitos equipamentos como saúde e educação que você pode utilizar, né? E tem uma racionalização também do uso dos imóveis da União. E a Secretaria de Estatais, as empresas estatais, elas têm uma função social, para além de sua função corporativa, elas estavam sendo pensadas exclusivamente aquelas de capital aberto para remuneração de acionistas e as que não são de capital aberto para serem privatizadas, né? Dentre elas, a Dataprev, que hoje está no Ministério da Gestão, que detém todos os dados, quase todos os dados sociais dos brasileiros, né? Ela gera de dois grandes sistemas da Previdência e do Trabalho, junto com o SERPRO, que gera todos os dados da Receita e todos os dados do governo também, estavam para ser unidas e privatizadas, ou seja, uma privatização de um patrimônio absurdo
né, para utilização para fins privados de dados, que hoje em dia talvez seja o grande ativo, no fundo, existente hoje, né? Então, acho que tem esse... E aí, olhando o livro, né, e vendo as áreas que ele passa, justamente a gente tem, acho que uma das coisas mais importantes atualmente é esse processo de reconstrução daquilo que foi desmontado, né? E como eu estava comentando, esse processo não é fácil, né? A gente está ainda... Não sei se vocês viram, foram relançados vários programas, né, recentemente. Desde programas que tinham mudado, se desconfigurado completamente, como o próprio Minha Casa Minha Vida, que tinha se chamado Casa Verde e Amarela, sei lá. Tudo era verde e amarelo, né? Enfim, mas era Casa Verde e Amarela, tinha o Bolsa Família, que tinha virado Auxílio Brasil. Mas não era simplesmente uma mudança de nome, era uma desconfiguração do objeto do programa, né? Então, a Casa Verde e Amarela era basicamente ou regularização fundiária ou a oferta de casas para alta renda, não para baixa renda, né? Então, no caso de baixa renda, era basicamente regularização fundiária. No caso do Bolsa Família, foi um processo muito confuso, né, da própria pandemia para a mudança, mas tinha perdido a lógica de ser um instrumento realmente de um complemento de renda para pessoas de baixa renda, que é um programa acessório quase, né? A gente fala, ele não é o principal programa social, está longe de ser, embora ele seja o mais emergente, mais urgente, porque ele garante, evita, né, a fome. E que era essa loucura de você ter um programa com volume jamais visto e ainda assim 33 milhões de pessoas passando fome. Ou seja, não tinha nenhuma preocupação com a qualidade do programa. Era simplesmente jogo. Nesse caso especificamente, porque ainda antes de jogasse do helicóptero, pelo menos mais gente pegava. Era uma coisa que tinha muita gente ganhando indevidamente, né? Infelizmente, porque provavelmente nem são pessoas que ganham muito. Tinha algumas pessoas que ganhavam muito ganhando isso, né? Que é uma loucura. Então, você tinha uma total desvirtuação, que a gente ganhando que não deveria, gente que deveria, que estava sem nenhuma busca ativa, sem nenhuma preocupação com, de fato, prover aquilo para qual o programa foi pensado originalmente, né? Então, a gente tem todo um processo de reconstrução de programas, mas o mais difícil não só a reconstrução de programas, é a reconstrução dos instrumentos, talvez. É você recuperar a capacidade de fazer política. Acho que uma coisa que passou muito despercebida, talvez, foi que recentemente foram anunciadas duas coisas numa área mais ligada à política industrial, que está sendo discutido agora no âmbito do CNDI, né, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, a nova política industrial do governo. Mas a gente fez uma discussão importante dentro do governo que está para ser finalizada em relação aos acordos de compras públicas. Né, tanto o governo retirou a oferta que tinha sido feita ao OMC, o Brasil jamais tinha entrado no acordo de compras públicas, né, na Organização Mundial do Comércio, porque é um grande instrumento ainda, talvez um dos poucos instrumentos sólidos ainda de desenvolvimento industrial, né, mas que, obviamente, a lógica das compras públicas era pura e simplesmente economicidade. Então, no caso de economicidade, faz sentido você fazer um acordo de cooperação internacional, porque você vai conseguir mais barato, de fato, mas sem nenhuma preocupação com utilizar esse poder de compras gigantesco que o Estado brasileiro tem para desenvolver internamente a indústria, né? Então, a gente conseguiu retirada do acordo de compras na OMC e uma rediscussão dentro do acordo União Europeia e Mercosul, que o presidente tem reiteradamente falado isso, e isso vai ser rediscutido justamente para retomar um instrumento importante que estava simplesmente sendo entregue sem nenhum tipo de discussão, né? Então, acho que tem e dentro do Ministério, na área de Secretaria de Gestão, é a área responsável por compras públicas no governo, né? A gente tem discutido não só, obviamente, essa discussão internacional, mas como utilizar isso. E aí, aqui, nessa casa, a gente sabe que existe muita gente que conhece isso, no IPEA também, né? Acho que a gente está nesse processo agora de fazer essa rediscussão interna, em combinação com o MIDIC, com o MCTI, com o Ministério da Saúde também, de como é que a gente utiliza as compras públicas, de fato, como um grande instrumento de desenvolvimento produtivo, né? E eu acho que a gente percebe, né, o próprio livro reforça muito esse desmonte, né, na área de planejamento, né? Então, uma das áreas que está sendo reconstruída, literalmente, assim, a duras penas, é a área de planejamento. Foi importante retomar o PPA, um PPA participativo, e a gente está, nesse momento, o governo está fazendo, vai em todos os estados para ter participação social, para que as pessoas percebam a importância de
você ter uma peça que vai, de fato, refletir as demandas da sociedade e poder fazê-la de forma mais ampla possível, né, recuperando um pouco esse instrumento, né, a própria Secretaria de Planejamento, ela tinha virado um departamento dentro da Secretaria de Orçamento, tinham 10 pessoas trabalhando. Uma secretaria que já teve mais de 100 pessoas trabalhando, uma secretaria exclusiva, pensando no planejamento, tinha virado um departamento dentro de uma secretaria que, obviamente, é subordinada ao orçamento e não o contrário, né? Invertendo a lógica que deveria ser. Claro que a gente sempre sabe que nunca foi a lógica perfeita, nunca aconteceu, que é o orçamento subordinado ao planejamento, mas estando dentro da Secretaria de Orçamento como um departamento pequeno, ela estava completamente, o planejamento estava completamente subordinado, né? E tanto que eles tentaram fazer uma mudança legal para acabar com o PPA. Felizmente não foi feito, que seria mais uma coisa para ser reconstruída legalmente, num contexto não tão trivial. Né? Então, acho que, enfim, o livro vai tratando de várias áreas, né? Acho que não preciso nem dizer na área de ciência e tecnologia, educação, que é uma área com muito desmonte, né? Que aos poucos está sendo reconstruída também, uma recomposição do orçamento esse ano, que ainda, né, quando eu vim aqui da última vez, o Fred estava reclamando que o governo não tinha recomposto o orçamento, e mesmo assim a recomposição não foi a sonhada, né, porque a gente ainda vai ter um processo de conseguir voltar a ter um orçamento nos montantes que já ocorreu em outros momentos. E acho que a gente está... E aí eu queria só terminar aqui, né, também falando de outras temáticas importantes, que foi, muitas vezes, né, eu estou reforçando muito a criação de ministérios, né, então a própria recriação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, e Agricultura Familiar, mas os ministérios que são considerados ministérios mais com temas que muitas vezes que tinham sido completamente destruídos no governo anterior, né, que é a igualdade racial, mulheres, o próprio direitos humanos, que existia no nome, mas ele tinha sido completamente desfigurado, né, tinha virado uma outra coisa, de direitos humanos mesmo, não era exatamente do que ele se tratava, e o novo ministério, que é povos indígenas. E esse debate da recriação tem muito a ver com esse desmonte que aconteceu. Se a gente olhar só povos indígenas, o fato de existir o ministério e o presidente ter feito a sua segunda ou terceira viagem, ter ido lá em Roraima para ver a situação em Yanomami, que as pessoas conheciam. Na transição isso foi discutido. Por isso que ele quis ir logo assim, a primeira e a segunda viagem já foi para lá, porque isso foi algo que, por existir um grupo voltado à discussão de povos indígenas, com os indígenas participando, a denúncia disso, tanto na área da saúde quanto na área de povos indígenas, já tinha sido feita e precisava fazer aquela comoção nacional para que as pessoas entendessem a importância desse tema e pudessem proteger, né, esse tema ganhar a relevância que merecia. E se a gente for olhar, tanto no caso das mulheres, quanto de igualdade racial e direitos humanos, a gente foi tendo, com datas relevantes, né, 8 de março, 21 de março, depois em abril, os povos indígenas, e agora em junho, com a parte LGBTQIA+, o governo está fazendo medidas porque existem esses ministérios pensando isso, e se criou uma assessoria transversal em todos os ministérios que está voltada a pensar esses temas, elas são coordenadas pela Secretaria-Geral em parceria com esses ministérios. Então, hoje em dia, todos os ministérios têm foco nas ações que são transversais, que precisam ter esse olhar mais amplo, né? Que, obviamente, não é o Ministério da Igualdade Racial que vai fazer todas as políticas voltadas à igualdade racial, porque eles não têm nem condições de fazer isso. Eles precisam da educação, da saúde, da gestão, né? Tanto que um dos atos importantes foi o decreto que a gente fez de reserva de vagas para pessoas negras, né? Na administração pública, nos cargos de liderança, porque a gente tinha cotas na entrada, mas não tinha cotas na ascensão na carreira, né? Então, isso a gente percebeu que era um problema. E aos poucos se vai fortalecer. No caso das mulheres, no 8 de março, teve uma quantidade de ações muito relevantes, né, importantes, que foram feitas. E eu acho que a gente está agora, né, agora, para terminar, eu queria pedir para que a gente mantenha esse diálogo, né? Claro, o GOMID está na ENAP, então temos uma ponte direta, né? A gente tem um trabalho importante aqui com a NCT-PPED, o IPED está assinando o nosso acordo de cooperação agora, né? Então, eu acho que a gente tem que manter esse diálogo, é super importante para o Ministério, que está voltado exclusivamente para fortalecer as capacidades estatais e ter esse diagnóstico, poder ver para onde a gente tem que ir, né? É super importante, mas eu acho que no dia a dia a gente vai precisar de bastante interação. Então, mais uma vez, queria agradecer o convite para participar desse, agradecer pelo livro, né? Para a gente vai ser um insumo gigantesco e vamos manter nossas parcerias com a FRJ,
mais especificamente aqui com a INCT-PPED, com o IPEA, que vai ser super importante. Obrigada, gente. Obrigado, Esther. Eu queria... Bom, chegou a minha fala, depois dessas duas falas fica difícil falar, né? Mas eu vou só colocar 2 pontos aqui que eu acho que são relevantes. Mas primeiro eu queria agradecer bastante aos organizadores do livro, tá? Agradecer bastante a presença da nossa ministra Esther Dweck, agradecer a Ana Célia pela organização do seminário. Depois de agradecer isso, eu acho que o Renan, que está lá atrás, Renan, você recebeu um convite para fazer um convite, né? Então, você já sabe que ela tem que prestar contas aqui. Então, não, é bom porque a gente vai ser iluminado pela fala da ministra. Agora, deixa eu falar 2 coisas, que são os 2 recados que eu gostaria de dar. Estando sentado aqui na cadeira e com o conhecimento que eu tenho sobre o assunto, primeiro, eu vou citar um exemplo que vem da reflexão sobre meio ambiente, né? Eu me lembro de um debate que eu li, né? É um debate da década de 70, entre o Daley e o Stiglitz, sobre meio ambiente. O Daley era um ambientalista conhecido e ele pontuava que a Terra era coisa da entropia, né? A Terra, um sistema fechado, sendo um sistema fechado, a única energia que poderia ser utilizada era a energia solar, portanto, a conservação era importante não usar combustíveis fósseis, e vinha com uma série de coisas. E o Stiglitz, na época, ele, como economista que e até uma pessoa que admiro bastante, montou uma função de produção na cabeça, com aquela função de produção, ele falou, não, o progresso técnico vai resolver tudo. O progresso técnico vai resolver tudo, com isso nós vamos, primeiro, aumentar a eficiência do uso da energia, depois substituir as fontes de energia, e com isso o progresso técnico vai resolver o nosso problema, e as modificações estruturais que o Daley estaria propondo não seriam, portanto, necessárias. Isso tem 50 anos, porque foi em 1974, se eu não me engano, o livro, e hoje a gente está queimando a Alemanha, o Partido Verde alemão está queimando carvão. Significa que a ideia do progresso técnico que o Stiglitz tinha, e assim, sem nenhuma hipocrisia, se pegar o Nordhaus, que foi Prêmio Nobel 2018, ele tem a mesma visão de progresso técnico e meio ambiente, são as mesmas coisas que são repetidas, com algumas nuances, algumas melhorias algumas melhorias pontuais, né? Mas, no geral, é a mesma visão dos economistas, né? Então, nós temos que fazer uma revisão sobre o que é progresso, sobre uma revisão sobre o que é desenvolvimento econômico e social, porque a visão que nós temos hoje não é suficiente para atender às necessidades. E, assim, a fala da Esther é muito boa nesse sentido, quando ela vai colocando as questões que a entrada do governo quis resgatar, né, com a ideia dos indígenas, né, dos povos originários, não é só, né, uma questão de recuperar, de humanidade. Ela vai além, nós temos que mudar visões a respeito do que é o desenvolvimento econômico e social. Tá? Dito isso, né, aliás, só um parênteses, você falou de compras públicas. Eu trabalhei um pouco com compras públicas para a inovação e eu vivi as compras públicas estando aqui na reitoria. Tem um caso que eu gosto de contar, que é no Museu Nacional. O Museu Nacional nós contratamos uma empresa para fazer o projeto das fachadas do Museu Nacional. Então, ela foi fazer os projetos, tinha uma planilha de custos, etc., e tinha a previsão de colocação de um andaime para fazer umas medidas da fachada. A empresa, então, inovou, utilizou um drone para fazer as medidas, e obteve medidas com maior precisão e o custo mais baixo, né? Imediatamente, o nosso escritório técnico foi lá e glosou o andaime.
Tá? Então, o ganho que eles obtiveram com a inovação, eles já perderam ali. Aí eles falaram o seguinte, não, mas agora então inclui o custo do drone. Não, não pode. E a gente ficou numa discussão de uns 3 meses até incluir o custo do drone. Ou seja, as compras públicas são feitas para não inovar. As regras de compras públicas são insuportáveis, né? Mas depois desse parênteses, deixa eu só falar o seguinte, que nós temos uma responsabilidade grande a partir de agora, né, nós da universidade, porque o livro trata de um ponto que é fundamental, que foi o desmonte das políticas públicas que foram construídas ao longo de uma década, um pouquinho mais de uma década, 15 anos. Mas até se incluir um pouco as coisas que foram feitas pelo Fernando Henrique e tal, dá 20 anos de constituição de políticas públicas que foram, assim, exterminadas em 4 anos. Então, nós temos um laboratório. Tá? Então, temos um laboratório para ver qual é o efeito das políticas públicas. Então, isso, eu acho que nós, como acadêmicos, temos responsabilidade de analisar este laboratório, ver os resultados do laboratório com a frieza que merece, né? Tentando entender o resultado de cada um dos desmontes. Tá? Segundo, a Esther falou uma coisa muito importante, que são as capacidades do Estado. O ministério dela veio para recompor ou compor as capacidades do Estado. A composição das capacidades do Estado é fundamental, e a universidade tem como orientar isso. Obviamente, tendo a ENAP, tendo instrumentos, o governo tem instrumentos para tocar isso, mas a universidade tem a capacidade de conceber isso, tem a capacidade de identificar as necessidades, as capacidades em cada uma das pernas e instrumentos de política pública do governo. E nós, então, temos uma missão. O PPED, Ana Célia, tem uma missão muito importante a respeito disso, né? Então, não só... o livro não se encerra na análise do desmonte, nós temos muita coisa para fazer, os dados de 2022 ainda não estão disponíveis em sua plenitude, nós temos que ver esses dados de 2022, nós temos que comparar os dados, o que aconteceu em 2015, o que aconteceu em 2019, e as mudanças, e ir profundamente em cada uma dessas análises e, ao mesmo tempo, auxiliar aí o nosso Ministério a entender quais são as capacidades, né? Temos muita coisa a fazer à frente. O livro, na verdade, é apenas um primeiro passo para se fazer uma análise do que aconteceu nesses últimos 4 anos, que, estando na universidade, foi bastante sentido. Ou seja, você teve uma recomposição orçamentária que eu vou dizer que é da ordem de 30% do orçamento das universidades, e ela é completamente insuficiente para voltar à universidade aos patamares de 2019, tá? Ou seja, do último orçamento feito pelo governo Temer. O último orçamento pelo governo Temer é superior ao orçamento de hoje das universidades, mesmo com a recomposição orçamentária. Tá, o FRJ tem um orçamento de cerca de 370 milhões de reais, orçamento discricionário, e o orçamento discricionário de 2019 a preços atuais seria da ordem de 450 milhões de reais. Então, é insuficiente mesmo para o... Em 2019 já tinha sido reduzido bastante o orçamento, porque o governo Temer foi reduzindo o orçamento da universidade, inclusive em termos nominais. Tá, então, nós estamos... O que foi feito no governo Bolsonaro, e se não fosse a pandemia, porque a pandemia teve a qualidade, né, de reduzir o gasto com manutenção das universidades. Então, aquela redução de gastos propiciou a gente chegar até 2022, porque senão a gente não teria chegado. Então, tem uma série de coisas são várias iniciativas que a universidade tem que tomar, né, no auxílio a isso. Tá? Então, sentado aqui, e a Ana Célia sentada onde está, tá, a gente tem muita coisa para fazer, né? É isso, gente. Muito obrigado por tudo. E eu vou passar para a próxima mesa, porque senão já está atrasada. Um abraço.